no meio do Mi, 4, da velocidade, o quarto, ômega ao quadrado, que é π ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4. Isso daqui dá 2π ao quadrado. Já que a gente está falando de potência, não é si, a unidade é fácil. Resposta é isso daí. Aí, se calcular esse 2π ao quadrado, não dá para ficar aí. Tá. Velocidade igual a força total dividido por V. Força de fricção. Eu usei isso aqui, ó. Aqui eu usei que a velocidade ao quadrado é a força. E a velocidade eu tinha acabado de descobrir aqui, 4. Tranquilo? Todo mundo entendendo? Pronto, e agora eu vou para o último assunto, que é modos normais. Eu vou precisar para tudo que eu já disse, eu vou dar um conteúdo para vocês, só que é tranquilo. O conteúdo é tranquilo. Pode apagar esse ponto também? Beleza. Para falar um pouco de modos normais, a gente tem duas situações. É o tubo fechado, com as duas extremidades fechadas, e o tubo aberto. Bom, praticamente o que é isso? Quando eu estou falando de modos normais, basicamente eu tenho uma onda estacionária, e essa onda estacionária tem que estar dentro, se for uma onda, como geralmente é cobrado, se for uma onda sonora, o som está dentro de um tubo, por exemplo, uma flauta ele vai ser um tubo que eu vou ter uma extremidade aberta e outra fechada, ou eu posso ter uma corda presa em duas extremidades, ou presa em uma extremidade autônoma, enfim. Modos normais são modos de vibração que eu tenho em ondas estacionárias, basicamente é isso. E eu tenho dois casos, quando eu estou trabalhando em tubo fechado e quando eu estou trabalhando em tubo aberto. Vou falar um pouco primeiro sobre o tubo fechado. A onda está variando nesse tubo fechado? Isso, eu tenho uma onda estacionária dentro desse tubo. Isso é modo normal, basicamente. Imagina uma onda estacionária desse tubo. Você tirou uma foto da onda? Oi? Você já se achar a foto da onda? Isso. Eu vou deixar desenhar a onda, quando eu desenhar a onda seria isso, como se eu tivesse tirado uma foto da onda dentro do tubo. Imagina uma onda sonora. Para ficar mais fácil falar de onda sonora, deixa eu falar de tubo aberto. Os tubos abertos, eles são tubos em que uma extremidade é fechada e a outra aberta. Tubos fechados, as duas extremidades são fechadas. Tubos fechados, a gente tem, é o que acontece mais ou menos em flauta. Flauta, eu tenho um buraco que vai estar bem aqui o buraco, ou aqui em cima, dependendo da flauta, e o local onde sai é aberto. Aí eu tenho os buracos da flauta aqui e tal, que é para fazer as notas, enfim. Vamos trabalhar, vamos imaginar que isso é uma flauta. E eu vou ter um tubo fechado, que eu vou colocar uma que assopro, no buraco que aqui, e um tubo aberto. Aí é o seguinte, falando de ondas de som, ondas sonoras a gente sabe que ela é uma onda longitudinal. Só que eu vou desenhar aqui como uma onda transversal, porque vai ser mais fácil de entender. Vamos supor que a onda seja uma onda transversal. Supor. Porque vai ficar mais fácil de entender. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter ondas estacionárias, só que essas ondas estacionárias,
Na extremidade fechada, eu sempre vou ter um nó. Sempre, sempre, sempre. E na extremidade aberta, eu vou sempre ter um vento. Eu vou sempre ter um nó na extremidade fechada e na aberta um vento. Porque na aberta, no tubo aberto, a onda vai estar oscilando entre o máximo e o mínimo. Para falar de som, por que isso aqui vai ser um vento? Se vocês lembrarem, a onda sonora, essa longitudinal, ela tem pontos de máximo de pressão e pontos de mínimo de pressão. Se aqui nessa parte aberta, ela é aberta e está em contato com o ar atmosférico, a pressão desse ponto sempre vai ser a pressão atmosférica, ou seja, a pressão máxima dentro do tubo, e ali sempre vai ser um vento. Já aqui, nesse ponto, vai ser o contrário, vai ser um vento. E a gente pode imaginar o seguinte, vamos dizer que esse tubo tem um comprimento L. Uma flauta de comprimento L. Por eu ter uma onda estacionária e que aqui sempre tem que ter um nó e aqui sempre tem que ter um vento, eu vou ter um número definido de ondas que podem estar ali dentro. Vamos supor, eu posso ter esse caso, em que aqui eu tenho um comprimento de onda que está aqui, até esse ponto, eu tenho uma lambda, e daqui para frente eu tenho 3/4 de lambda. E eu posso ter outras configurações como assim, por exemplo. Ou então assim. Aqui eu vou ter um nó bem aqui, e um vento bem aqui, mesma coisa aqui. Nó bem aqui e um vento bem aqui. E se vocês olharem, aqui o L, dentro do L, dentro do tubo, eu só tenho lambda sobre 4. E aqui eu tenho 3 lambda sobre 4. O que isso quer dizer? Dá para provar isso matematicamente com o princípio da superposição, só para ser mais fácil. Se eu tenho um tubo aberto, ou seja, eu tenho um nó em um ponto e um vento em outro, eu sempre vou ter um número definido, um número finito não, mas assim, um número definido de comprimento de onda que eu posso ter dentro. Ou seja, para esse caso aqui, eu vou ter de L, ele tem que ser um múltiplo de 3 lambda sobre 4. Aqui eu tinha, lambda sobre 2. Imagina, aqui eu tinha lambda sobre 4. Se eu somar lambda sobre 2, eu venho para cá. Se eu somar lambda sobre 2, eu venho para cá. E assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho um número finito de lambda sobre 2, só que de tal forma que esse n ele é ímpar. Por que o n tem que ser ímpar? Para eu poder somar lambda sobre 2. Se n for 1, lambda sobre 2. Se n for 2, ou seja, no par, eu vou ter lambda. Daqui para cá eu não somo lambda nem daqui para cá. Então eu tenho um n próximo, 3 lambda sobre 2. Que é. Perdão, é lambda sobre 4. Porque o nó é o que está me definindo isso daqui, ó. Se eu não ter um lambda sobre 4. Se eu tenho que ter um nó aqui e um vento aqui, o comprimento mínimo é π sobre 4. O próximo comprimento é 3π sobre 4. O próximo é lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, e lambda mais 3 lambda sobre 4. Ou seja, eu sempre estou somando um número de 3 lambda sobre 4. Se eu tiver um tubo fechado, vão ser 2 nós, e eu vou daqui a pouco mostrar qual a condição de eu sempre ter um tubo ter sempre 2 nós. Isso daqui é a matéria que vocês vão ver essa semana, tá? Por isso que eu vou falar um pouco mais da teoria e, perguntei bastante. É como eu falei, dá para mostrar isso daqui, esse resultado, pelo princípio da superposição, só que tem que fazer aquilo que eu fiz de usar o seno da soma, o seno da diferença, dá muita conta. Aqui você desenha o certificado.
Enfim, falando em tubos abertos, se eu tenho um tubo aberto, sempre dentro do comprimento desse tubo, o comprimento L, eu vou ter que ter um número de lambda sobre 4, de tal forma que esse número é um ímpar. No caso, voltando aqui, se n for igual a 1, eu chego nesse caso. N igual a 3, eu chego nesse. N igual a 5, esse daqui. Porque lambda mais 3 lambda sobre 4 é 5 lambda sobre 4. Opa. Não, aqui já é o próximo. Eu tenho outro caso intermediário até chegar nesse daqui. Aqui daria 7 lambda sobre 4. Enfim, por que é importante você ter certeza disso daqui? Porque é o seguinte, se eu tenho, pela geometria do problema, eu tenho isso daqui, mas pela teoria de ondas a gente sabe que o lambda é a velocidade sobre a frequência. Então eu vou substituir esse valor aqui. E aí, de um para o outro é n sobre mais n sobre 2. De um para o outro, onde? Se eu quiser sair do lambda sobre 4 para 3 lambda sobre 4, eu estou somando. Eu estou caminhando no simples. N igual a 1, N igual a 3, N igual a 5, eu vou ter outra configuração que eu desenhei, N igual a 7. Chegou nessa aqui. Então vou ter sempre um N ímpar e lambda sobre 4. Para tubos abertos. E aí, se eu estou falando de onda, então você quer a onda, o comprimento da onda, que é a velocidade sobre frequência, eu vou ter que o L é N sobre 4 vezes 3 sobre F. E agora eu vou isolar o F. Ou seja, dentro de tubos sonoros, tubos que eu tenho ondas estacionárias, a frequência da onda, das ondas harmônicas, a gente vai chamar isso de harmônico, ela tem um padrão definido. Por quê? Por conta da geometria do problema. Mais uma vez, se eu estiver falando de ar, obrigatoriamente, aqui eu tenho que ter um nó na onda, e aqui eu tenho que ter um vento, porque aqui eu vou ter pressão atmosférica. Então, eu tenho números definidos de comprimentos de onda aqui dentro, e a partir disso, eu chego nessa equação, ou seja, eu tenho números definidos de frequência aqui quando está ali dentro. Aí, ou seja, se o N é ímpar, eu posso ter V sobre 4L, se o N for 1, se o N for 3, V sobre 4L, mas tem uma coisa importante que é, quando o N é 1, eu vou ter que a frequência que geralmente como esse aqui, o F1, já que o N é 1, é de V sobre 4L. Isso daqui, para um tubo fechado, é chamado do primeiro harmônico. Tem que saber essa nomenclatura. Dependendo do N, eu vou ter os harmônicos. Então, a frequência do primeiro harmônico, V sobre 4L, que é esse caso aqui, ó, quando o N é 1. Quando o N é 3, o terceiro harmônico, eu vou ter essa configuração. Quando o N for 7, o sétimo harmônico, eu vou ter essa configuração aqui. E se você colocou os valores de N, né? Isso, o harmônico ele está ligado àquele N. O que é do N igual a particularidade? Chama de primeiro harmônico. O fundamental, o harmônico fundamental. Não só primeiro harmônico, como também é chamado de harmônico fundamental. Então vocês vão ver questões fundamentais. Vocês vão ver questões no tubo, ele vai dizer, a frequência fundamental, ou seja, a frequência do primeiro harmônico é 120 Hz, vou falar isso. Ou então, eles perguntam, qual é a frequência fundamental? Vocês vão ver aquele número fundamental ali, tem que saber que é o primeiro harmônico. Tá, isso é para tubos abertos. Para tubos fechados eu vou ter uma coisa parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou apagar essa parte aqui da esquerda. É frequência fundamental? Isso, frequência fundamental ou frequência do primeiro harmônico. Lembrando que aquela fórmula ali, do F e para o L, é para tubos abertos. Agora a gente vai trabalhar com tubos fechados.